Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente e em paz manhã de quarta-feira, meus irmãos. Estamos aqui iniciando este momento do nosso Evangelho diário, minutos esses que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração em Jesus para juntos acolher bem fundo em nossa alma as palavras do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, uma excelente manhã para todos nós, a todos que estão aqui agora às 7:30 da manhã conosco, ou também estão aqui conosco em outros momentos do dia, à tarde, à noite. Nós também deixamos as nossas palavras de carinho. Sejam todos muito bem-vindos e que o nosso coração e o nosso pensamento esteja neste minuto sintonizado e unidos em Deus nosso Pai. Meus amados irmãos, é com muito carinho que estamos iniciando um novo dia, um novo amanhecer em nossa vida. Então eu convido a todos para hoje, antes de começarmos o nosso momento do Evangelho diário, de partilharmos aqui a mensagem de hoje, a nossa reflexão para o dia, vamos juntos tecer uma oração. Uma oração elevada profundamente a Jesus, aos bons espíritos que cuidam e zelam por nós. Uma oração destinada a todos aqueles espíritos que cuidam e que têm extremo carinho por cada um de nós. Vamos pedir humildemente que eles possam nos amparar, que eles possam nos auxiliar no dia de hoje. Vamos compreender, meus irmãos, que somos tão pequenos aqui na Terra, mas tão pequenos, que necessitamos da ajuda de Jesus, que é um grande sol a iluminar a nossa vida. E também precisamos da ajuda dos bons espíritos que cuidam de nós, que nos ajudam com a força, com a resignação em mais uma caminhada terrena. Vamos pedir para eles o auxílio da inspiração boa nessa semana, no dia de hoje. Às vezes estamos passando por um problema, uma dificuldade, estamos aí dominados por dúvidas incontáveis em nossa vida. Que eles possam nos inspirar às boas resoluções, ao bom caminho, que eles possam nos auxiliar com as inspirações do alto para aquilo que os nossos olhos precisam enxergar na Terra. A nossa visão aqui é limitada. Então vamos pedir para os bons espíritos nos auxiliarem a abrir os olhos da alma para enxergar aquilo que eles desejam para nós. Meus amados irmãos, que Jesus abençoe a todos os lares da terra. Conceda força a todos os irmãos que passam por um momento difícil. E concedam, meus irmãos, a gota de amor no coração de cada um de nós. Porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor, ele faz com que possamos renascer em Cristo. O amor toca o nosso coração para sermos melhores. Então que Jesus floresça hoje essa gota de amor no coração de cada um de nós. Meus amados irmãos, são com essas palavras, uma breve oração, breves palavras elevadas até o mais alto, que eu convido a todos para a gente começar aqui juntos a nossa grande família do Evangelho Diário, começarmos o nosso momento de reflexão. E hoje nós temos uma mensagem do querido Espírito Emmanuel
para o nosso dia, para a nossa quarta-feira. Eu vou projetar aqui na tela para todos nós. E hoje, aqui Emmanuel nos diz: venha o desânimo como vier. Certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender e auxiliar, abençoar e servir sempre. Meus irmãos, Emmanuel hoje nos fala sobre o desânimo. O desânimo que vem de pouquinho em pouquinho em nosso coração e quando menos esperamos já estamos dominados por esse desânimo. E Emmanuel coloca: venha o desânimo como vier. Certifica-te que a forma ideal para a gente combater essa sombra que é o desânimo em nossa vida é compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Meus irmãos, hoje eu quero falar conosco sobre o desânimo. O desânimo que, como eu disse, às vezes está florescendo no nosso coração e não estamos nem percebendo. Estamos começando a ficar desmotivados, meio sem vontade de realizar algo, e isso pode ser o desânimo florescendo. E ele é como uma erva daninha. Se nós não arrancarmos pela raiz, vai dominar todo o campo da nossa alma. Meus amados irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma das formas pela qual o desânimo surge em nossa vida. E quem nos fala sobre essa forma é a querida Sueli Caldas. Sueli, ela estudou por muitos anos, mas muitos anos, sobre o processo de obsessão. Tanto é que ela tem algumas obras dentro aqui da doutrina espírita, do espiritismo, ela tem muitas obras publicadas falando sobre a obsessão e o processo de desobsessão. E Sueli, ela nos relata que uma das formas que se inicia o processo da obsessão é através do desânimo. Sueli nos afirma isso. Ela fala que o processo obsessivo, quando ele está começando, ele passa por 3 Ds, 3 letras Ds. E uma delas, acredito eu que é a primeira, é o desânimo. Meus irmãos, a obsessão, vamos recapitular aqui hoje, é quando um irmão espiritual nosso, que ainda se compraz na maldade, em nos desejar mal, em buscar vingança conosco por diversos motivos, às vezes é algo até de existências longas anteriores, mas esse irmão vem nos perseguindo. E aí nós estamos hoje encarnados e às vezes ele está em outro plano, ele está no plano espiritual. Então, como espírito, ainda com raiva de nós, com ódio, às vezes com esse desejo de vingança, incompreendido muitas vezes o que a gente fez com ele em outras existências, porque vale ressaltar uma coisa importante. Se um irmão espiritual está a nos perseguir, muitas vezes essa perseguição ela não é gratuita. Muitas vezes é só porque a gente está no caminho do bem, temos perseguição. Mas muitas vezes não é gratuita. Muitas vezes fomos nós que fizemos um mal a ele, como eu disse, em existências longes e longes, antigas. E ele ainda não conseguiu digerir isso, compreender, perdoar. E tudo bem, ele está no processo dele. E aí ele vem nos perseguindo. Então, esse irmão, vou trazer um exemplo apenas aqui, não quer dizer que todos os casos são assim. Ele pode ficar na espreita, nos observando, observando o nosso dia a dia, observando o que a gente faz, as nossas tendências, as aberturas emocionais que nós damos de fraquezas da alma, que eu estou dizendo,
como a vaidade, o ciúme, a prepotência, o egoísmo. Então ele vai observando essas lacunas em nossa alma, aonde ele vai conseguir afinidade para se ligar conosco. E muitas vezes é preciso a gente pontuar aqui que quando vem de um laço de ódio, às vezes pelo mal que a gente cometeu em outra existência, esse espírito ele consegue se aproximar e nos atingir de uma forma às vezes até mais profunda. Então, meus irmãos, vamos recapitular. Esse espírito desejoso, então, de nos fazer o mal, observando essas lacunas, começa a se aproximar de nós. Desejoso de provocar o mal na gente. Então, se nós temos muitas vezes a tendência para raiva, ele vai estimular, ele não vai criar a raiva em nós, ele vai estimular essa raiva, ele vai estimular esse orgulho, ele vai estimular essa prepotência. E aí a gente não enxerga, mas estamos fazendo mal para nós mesmos. Aí começamos a brigar com todo mundo, a ficar irritados, a ficar mal-humorados, a discutir por qualquer coisa, afastar as pessoas de nós. Estamos fazendo mal para nós mesmos e ele está conseguindo ali o que ele deseja. Agora, um outro contraponto. Muitas vezes ele aproxima e começa a despertar o desânimo em nós. E aí, como diz Sueli, o desânimo está em um dos primeiros, vou colocar, sintomas da obsessão. A gente começa a ficar desanimado. Aí temos que cumprir as tarefas que nós prometemos e ficamos desanimados para cumprir. E pensamos: ah, hoje eu tô cansado. Hoje tá difícil. Ah, não, é complicado demais. Ai, meu dia foi lotado. Eu mereço. Eu mereço não fazer nada agora. Mas aí vem com aquele ar de desânimo, sendo que tem sim a possibilidade da gente fazer. Aí vem com esse desânimo que vai florescendo em nós. E aí o desânimo em todas as áreas da nossa vida. Na relação com o próximo, nas coisas que a gente tem que fazer e desenvolver, em dar um passo para o progresso, para algo melhor em nossa vida. Ficamos extremamente desmotivados, desanimados mesmo, até chegar ao ponto da gente largar, desistir e abandonar aquilo. Aí de pouquinho em pouquinho o desânimo faz com que a gente fique reclusos dentro de casa, não queira mais sair, não quer mais conversar com as pessoas, não quer mais o contato social, não quer fazer nada nem para si mesmo. Começa assim. E aí, o espírito, através desse processo de obsessão, conseguindo essas etapas, ele vai se aproximando cada vez mais de nós e ligando-se através de um processo de obsessão que pode partir até para um processo de obsessão mais profundo, em que o laço ele é mais ligado fortemente e que para desatar esse laço da obsessão é com o tempo, não é de uma hora para outra. Até aquilo influir na nossa forma de agir e de pensar, até a gente ficar dominado mesmo por aquele irmão espiritual. Como se diz, aí tem o processo da fascinação, da subjugação, que são processos, como se diz, da categoria da obsessão mais profundos. A gente começa a agir de uma forma que a gente acha que tá certo, mas quem tá de fora pensa: esse não é você. Você não faria isso. Você não agiria assim. E a gente tá ali fascinado com aquelas ideias. Então, meus irmãos, eu trouxe um pouquinho disso aqui hoje para alertar o nosso coração, para vigiar e orar, como já nos dizia Jesus. Olhemos para dentro de nós, vamos perceber se o desânimo está florescendo.
Porque muitas vezes e a gente precisa saber fazer essa separação. Às vezes a gente está cansado, a gente está exausto, às vezes a gente tem uma rotina difícil, trabalho, às vezes as tarefas em casa, às vezes a gente passou por uma semana mais conturbada. Então o cansaço, ele é natural, uma consequência disso. Isso não é desânimo, isso é cansaço. Mas é muito diferente do desânimo, em que a gente tem todas as condições para realizar aquilo, mas vem de dentro de nós, do coração, essa falta de motivação para fazer. Esse ai, não querer, esse corpo mole, digamos assim, esse pensamento que começa a arrumar mil desculpas para não fazer aquilo. Aí a gente vê o desânimo surgir. E Emmanuel coloca o remédio para esse desânimo. E aí, meus irmãos, esse remédio pode ser o desânimo da forma como ele florescer, Emmanuel diz isso. Pode ser de um processo de início aí de um irmão espiritual que está querendo nos desanimar para algo que a gente está começando e é algo bom para a nossa vida. Pode ser também um processo de desânimo de outras áreas. Mas aí Emmanuel coloca o remédio. O remédio é compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Por outras palavras, qual que é o remédio? Continuar fazendo as nossas tarefas. Para vencer o desânimo, depende apenas da nossa vontade. E quando a gente compreende que pode vir de um irmão espiritual que está ali já nos inspirando a esse desânimo, ficaremos mais alertas para não nos deixarmos vencer por isso. E, sobretudo, eu vou dizer aqui para nós, esse desânimo que provém do início de uma inspiração espiritual de um irmão que nos deseja mal, sobretudo ele vem quando a gente está começando, às vezes, uma tarefa, começando algo que é importante para nós, mudando a rota da nossa vida, querendo ser melhor, aí vem esse desânimo. Esse não, volta. Volta para aquele lugar que você já conhece. Ah, não, não faz isso não, vai gastar muita energia. Ah, não, fica quietinho mesmo, vai dar muito problema, muito trabalho isso. Fica quietinho no que é melhor só para você. Aí começam a surgir essas ideias. Por isso, vamos acolher o que Jesus nos ensina. Oremos e vigiemos o nosso coração. E hoje, para encerrar, eu vou trazer uma questão aqui para todos nós refletirmos. A gente está começando aqui já o 4º mês do ano, estamos aí já no 3º dia. E, meus irmãos, quando a gente iniciou o ano, fizemos diversas propostas e sonhos, desejos para nós mesmos. Sobretudo no campo espiritual. Muitos de nós disse para si mesmo: esse ano eu vou cuidar mais da minha parte espiritual. Esse ano eu irei cuidar mais e me dedicar mais à parte espiritual. E aí a gente delineou muitas metas. E aí já estamos no 4º mês do ano. Como estamos? Com esses desejos que a gente delineou de cuidar da nossa parte espiritual desde o começo do ano. Será que a gente já desanimou? Já que o tema de hoje é desânimo, será que a gente já desanimou? Deixou para lá? Encostou de lado? Muitas vezes a gente disse assim: esse ano eu vou cuidar da minha parte espiritual lá no começo do ano. Ah, mas eu vou assistir mais palestras, vou assistir mais evangelhos, vou estudar mais a doutrina, vou cuidar mais de mim, do meu espírito. O que agregar mais para o meu espírito eu vou acolher. Aí a primeira semana foi, o primeiro mês foi, o segundo já começou a ficar meio assim, o terceiro mês já encheu de desculpas do porquê não pode fazer. E aí chegou no 4º mês. E aí eu pergunto, o desânimo tomou conta dessa parte? Novamente, o nosso tema de hoje é desânimo.
Estou convidando a todos nós, inclusive a mim, a olhar para dentro de si e a relembrar que muitos de nós prometeu para si mesmo cuidar mais da parte espiritual esse ano. E muitas vezes o desânimo já começou a tomar conta e a gente se esqueceu. Não nos esqueçamos de cuidar da nossa parte espiritual. Vamos acender essa chama novamente da boa vontade para cuidar do nosso espírito e relembrar as promessas que a gente fez para nós mesmos de melhoria que a gente fez lá no início do ano. Meus irmãos, com Jesus em nosso coração, Jesus, o grande sol da nossa vida, que nos ilumina, que nos concede essa boa vontade, essa luz interior. Eu convido a todos para a gente encerrar hoje o nosso encontro desta quarta-feira. Nos encontramos aqui amanhã para mais um Evangelho diário, para mais um momento com Jesus, meus irmãos. Nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui neste momento presentes. Desejo a todos um bom dia e fiquemos com Jesus.